eu vou trabalhar com fração, número decimal, a gente costuma muito trabalhar com porcentagem. O que é porcentagem? Porcentagem nada mais é do que, ó, porcentagem. O nome já fala. É o ato de você deixar um pedaço por 100. O meu total vai valer 100 partes, que eu coloco no denominador, e a parte que eu vou usar dele equivale ao que eu tirei, que é o numerador, de dentro desse 100. Então, por exemplo, 30 centésimos. O que são 30 centésimos? 30 pedaços de 100 ao todo. Não é isso? É outra forma de eu escrever. E qual seria a outra forma de escrever? 30 de 100, 30 de 100, 30 de 100. Só que daí a gente deu um nome específico para este símbolo, para este formato, virando 30 de 100, 30 por 100, 30%. Significa que eu estou tirando 30 pedaços de 100, certo? Só que vou fazer uma representação em desenho. Eu não vou fazer 100 quadradinhos e pintar 30. Poderia, não poderia? Claro que sim. Mas eu posso também trabalhar com essa representação para baixo, porque uma equivalência ela pode tanto ir para cima quanto para baixo. Então, eu tenho que 30 dentro de 100, se eu dividir os dois por 10, vai virar 3 décimos. Como os dois terminam em zero, ao dividir por 10, esse zero some dos dois lados, virando 3 de 10. Então, eu poderia representar o desenho em 10 pedacinhos e pintar 3. Isso é uma equivalência. Neste caso aqui, eu fiz uma equivalência para baixo, tá? Naquela outra anterior, eu fiz uma equivalência para cima. Então, eu posso dizer que 30 dentro de 100 é a mesma coisa que 3 dentro de 10. Posso dizer também que 3 dentro de 10 ou 30 dentro de 100 é igual a 0,3. De onde que eu tirei 0,3? Eu dividi 3 por 10. 3 dividido por 10, 0,3. Se eu dividir 30 por 100, vai dar 0,3. Pode ser que no final eu tenha um zerinho, né? Neste caso teremos, porque 30 dividido por 100, se eu usar o próprio 30, nós teremos o 30 aqui. Mas 30 com o final 0 após a vírgula não significa nada para a gente acaba cortando. Que seria, na verdade, essa equivalência aqui. Porque se 30 dentro de 100 é igual a 3 dentro de 10, 0,30 é igual a 0,3. E esse 0,3, 3 sobre 10, 30 sobre 100, 0,30, são todos iguais a 30 de 100, 30%. Então, uma das formas da gente descobrir qual é o número, a fração percentual para se trabalhar, é pegar o número que a gente tem, né? Por exemplo, 3 quintos, eu preciso transformar em porcentagem por algum motivo, tá? 3 quintos precisa ser representado em porcentagem. O que eu faço? Eu faço uma equivalência para 3 quintos. Se toda porcentagem é um numerador dentro de 100, né, e toda fração tem a sua equivalência, eu já sei que uma das equivalências é 3 quintos. Como é que eu poderia fazer 3 quintos virar uma fração centesimal, uma fração com 100 embaixo? Tem como? Qual é? 5. Ele precisa virar 100. Como é que 5 vira 100? Ele cresce 20 vezes. Se o 5 cresceu 20 vezes, o 3 que estava lá dentro, aconteceu o que com ele? Cresceu também 20 vezes. Então, ao crescer 20 vezes, ele virou 60. 60 de 100. 60 de 100, eu posso escrever no formato 60 de 100 aqui, ó, por cento. 60% é 60 de 100. Lembrando que todos eles são equivalentes. Ao dividir o de cima pelo de baixo, eu terei sempre 0,6 nos dois. Ou qualquer outra fração que eu tivesse feito aqui com 3 quintos, tá? Se eu tivesse multiplicado 3 e 5 por um outro valor igual, como vezes 4, vezes 5, vezes 10, vezes 20, vezes 30, vezes 40, todos dariam uma fração equivalente que, ao dividir o numerador pelo seu inteiro, que é o denominador, daria dentro dele 0,6, tá? A equivalência existe porque realmente eles equivalem ao mesmo numeral decimal, tá? Então, na porcentagem, a gente pode trabalhar com a própria fração centesimal,
nós podemos simplificá-la, por exemplo, 60% virar 3/5, dividindo 60 e 100 por 20, por exemplo, ele vira, né? A fração vira 3/5. Eu posso trabalhar com 3/5. Posso trabalhar desta forma aqui, depois a gente vai ver as várias formas de trabalhar a porcentagem, né? E fazer o que tem que ser feito. Se eu tenho total, eu descubro o pedaço. Se eu tenho um pedaço, eu descubro o total. Como? Ou se eu tenho o total, divido pelo de baixo, multiplica pelo de cima, descobrindo o de cima. Se me der o pedaço, eu divido pelo de cima, multiplico pelo de baixo, que é o que eu estou querendo encontrar, que é o total. Então, se eu tenho, por exemplo, eu tinha R$ 240 para gastar, tá? E gastei 60% desse valor. Desse valor, dele quem? Do inteiro, 240. Então, 60% de 240. Se eu sei que toda porcentagem é uma fração centesimal, de denominador 100, aqui eu estou mostrando só o numerador, que foi a parte utilizada, eu posso transformar isso aqui nisso daqui, ó, 60 de 100. De 240, ele é o meu total, que eu estou tirando dele, né? Então, quem é o total aqui para mim? O 60 ou o 100? O 100. Então, 240 equivale a 100 pedaços. Se ele equivale a 100 pedaços, eu divido pelo de baixo para descobrir quanto vale cada pedaço. Não é isso? 240 dividido por 100, eu pego 240 e faço isso aqui, ó. Tem uma vírgula aqui no final, que toda vez que o número é inteiro, a vírgula está no final. Se eu trouxer essa vírgula uma casa para a esquerda, eu dividi por 10. Se eu trouxer duas casas, eu dividi por 100. Então, ele era 240, vírgula, né? Então, ó, 10, 100. Acabou de virar 2,40, que eu vou cortar o zero do final, vai ficar 2,4. 2,4 é quanto vale um pedaço. Quantos pedaços eu quero? Eu quero 60 pedaços, que foi o que eu gastei. Então, vezes 60. Então, eu venho aqui, ó, 2,4 vezes 60. Trabalho aqui primeiro, ó, 6 vezes 4, 24 vão 2. 6 vezes 2, 12, 13, 14. Esse zero aqui do final, eu trago para cá agora, ó. Tá? Aí, o que eu faço com essa vírgula? Quantas vírgulas eu tenho em toda a situação aqui? Eu tenho uma vírgula só. Eu tenho uma casa após a vírgula. Significa que o numeral foi dividido aqui, ó, por 10. Se eu tivesse duas casas, eu teria dividido por 100. Então, eu não trabalhei com 24. Eu trabalhei com 2,4, que é um número 10 vezes menor. Como é que eu sei disso? Ó, uma casa após a vírgula significa que o 24 foi dividido por 10. A minha resposta aqui está referente a 24, que foi o que eu utilizei para fazer o 6 vezes aqui, né? E acrescentei o zero no final. Então, agora eu vou fazer a equivalência aqui, ó. Como não era 24, era 2,4, eu venho de trás para frente e quebro em 10 pedaços. 144. Então, se 100 pedaços valem 240, 60 pedaços valerão 144. Então, quanto que eu gastei? Gastei R$144, que equivale o quê? A 60% de 240. É a única forma de fazer? Não, não é. Eu posso, por exemplo, pegar aqui, ó, 60%, transformar em 60%, fazer primeiro uma equivalência para baixo, chamada de simplificação, né? Porque equivalência para baixo a gente divide, a gente simplifica. Aqui os dois terminam em zero, significa que eu posso... O que é cortar o zero? Cortar o zero é dividir por 10, tá, gente? Então, na verdade, a vírgula estava aqui, eu trouxe ela para cá, aqui também eu trouxe ela para cá, dividindo os dois por 10, como os dois terminavam em zero, eu já sei que esse zero vai embora. Então, sabendo disso logo de cara, a gente corta os dois zeros, o de cima e o de baixo, ou na divisão de um lado e do outro, porque a gente sabe que, na verdade, é o deslocamento da vírgula que estava no final e foi uma casa para a esquerda, que é a divisão por 10, tá? Ficou o quê? Ficou a fração 6 décimos. Então, 6 décimos é a fração que eu poderia ter trabalhado com os meus 240. Então, 240 ia dividir por 10 e multiplicar por 6, e no final ia dar quanto? 144 também.
Ou eu poderia ter feito o que também? Ao dividir por 10 aqui, eu verifiquei que os 6 décimos, dividido aqui, ó, os dois ao mesmo tempo por 2, porque a divisão ou a multiplicação tem que ser igualzinha, tá? Por isso que na multiplicação é fácil a gente sair fazendo equivalência para cima, porque a multiplicação é infinita, porém a divisão é limitada. Só posso dividir pelos divisores iguais. Então, 6 e 10 só tenho 2 como divisor igual. Então, eu vou fazer uma equivalência aqui para baixo, chamada simplificação. 6 dividido por 2 ficou valendo 3. 10 dividido por 2 ficou valendo 5. Então, eu posso trabalhar com a fração 3/5 no lugar de 6 décimos ou de 60 centésimos. 240 é o total, eu coloco aqui embaixo. 240 sendo o meu total, eu vou dividir em 5 partes, descobrir quanto vale cada uma, multiplicar por 3. E ao multiplicar por 3, eu vou encontrar novamente os 144. Isso só é possível porque existe a equivalência.